Já se sentiu perdido, buscando bênçãos, mas sem saber o que fazer? Hoje, vou compartilhar 2 atitudes simples que podem transformar sua vida e trazer as bênçãos que você tanto deseja. Se você quer mudanças reais e duradouras, assista o vídeo até o final e descubra. Um dia, Mateus escreveu um livro. Lá, ele conta sobre Jesus e suas palavras. Nos capítulos 5, 6 e 7, Mateus fala do sermão mais famoso de Jesus, o chamado Sermão do Monte. Esse sermão é tão bonito e cheio de ensinamentos que poderíamos falar dele por horas e horas. Mas sabe o que eu quero fazer agora? Quero ler com você o que Mateus escreveu sobre como as pessoas reagiram ao ouvir Jesus. Mateus disse assim, no capítulo 7, versos 28 e 29. Quando Jesus terminou de falar, as pessoas ficaram maravilhadas com o que ele ensinou, porque ele falava com autoridade, diferente dos escribas. Os escribas, naquela época, eram como professores que ensinavam sobre Deus, mas Jesus era diferente. Quando ele falava, todo mundo ficava de boca aberta, surpreso e encantado, porque ele falava com muito poder e sabedoria, muito mais do que os outros professores. Agora vamos entender uma parte importante do que Mateus escreveu. Naquela época, os escribas ensinavam sobre Deus, mas não viviam o que ensinavam. Eles falavam uma coisa, mas faziam outra. As pessoas percebiam isso e não confiavam neles. Por outro lado, Jesus era diferente. Ele falava com autoridade, porque vivia exatamente o que ensinava. Quando alguém prega, mas não vive o que prega, as pessoas notam e deixam de acreditar nele. Imagina que você tem um amigo que diz que devemos ser gentis, mas ele nunca é gentil com ninguém. Você confiaria no que ele fala? Provavelmente não. Então, é importante não só falar bonito, mas também viver de acordo com o que se fala. Isso dá autoridade às palavras. Jesus era especial porque ele vivia exatamente o que ensinava. Ele não só falava, mas também fazia. As pessoas percebiam isso e ficavam muito impressionadas. Quando Jesus falava, suas palavras vinham do coração e mostravam quem ele realmente era. Ele era bondoso, puro e sincero, e todos viam isso. Por isso, as pessoas adoravam ouvi-lo. No fim do Sermão do Monte, Jesus percebeu que todo mundo estava prestando muita atenção. Ninguém piscava, todos estavam encantados. E então, para terminar seu sermão, Jesus contou uma pequena história. Ele disse, todo aquele que ouve minhas palavras e as pratica é como um homem sábio que construiu sua casa sobre uma rocha. Quando vierem a chuva, a inundação, a tempestade e os ventos fortes, e baterem contra essa casa, ela ficará firme porque foi construída sobre a rocha. Jesus queria dizer que se ouvirmos e praticarmos o que ele ensina, seremos fortes e firmes, como uma casa construída sobre uma rocha. Ele estava muito feliz porque as pessoas estavam ouvindo e entendendo suas palavras. Mas ele ficaria ainda mais feliz se elas seguissem e vivessem de acordo com seus ensinamentos. Depois de falar sobre a casa construída na rocha, Jesus fez uma promessa. Ele disse algo como, ei, amigo, você já deu o primeiro passo, que foi ouvir. Mas agora, por favor, dê o segundo passo. A vitória vem quando você decide obedecer e seguir a verdade que aprendeu. Mas Jesus também deu um aviso importante. Ele disse, mas todo aquele que ouve minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu sua casa sobre a areia. Quando a chuva, a inundação e os ventos fortes vierem e baterem contra essa casa, ela vai desmoronar e a queda será grande. Jesus queria dizer que só ouvir não é suficiente. Se não praticar o que aprendeu, na hora da dificuldade, não terá forças para enfrentar os problemas. A casa, que parecia boa, na verdade era fraca porque não tinha um bom alicerce. Ele explicou que ter uma vida cristã forte é como construir uma casa com uma base sólida. Precisamos viver o que conhecemos, assim nossa fé se torna mais forte e nossa relação com Deus se aprofunda. Tiago, um dos seguidores de Jesus, também falou sobre isso. No capítulo 1, verso 22 de seu livro, ele disse, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Em outras palavras, Tiago estava dizendo que ouvir e não praticar é como enganar a si mesmo. Para Deus, não basta só ouvir e entender.
Para que as bênçãos sejam completas e a vitória seja plena, é preciso viver e obedecer às verdades que aprendemos. Quem ouve mas não pratica está se iludindo e não está realmente vivendo a fé. Então, lembre-se, ouvir é importante, mas viver o que aprendemos é essencial para ter uma vida forte e abençoada. Você pode pensar que é um bom cristão só porque escuta e entende os ensinamentos de Jesus e até gosta deles. Mas isso é só o começo. Ser um verdadeiro cristão é ouvir Jesus e obedecê-lo. Isso fortalece e solidifica nossa fé. Tiago, no capítulo 1, verso 25, faz uma promessa especial. Ele diz: "Mas aquele que presta muita atenção à lei perfeita, à lei da liberdade, e nela persevera, não sendo um ouvinte que logo se esquece, mas alguém que realmente pratica, esse será feliz no que fizer." Tiago está nos dizendo que só ouvir e não praticar é enganar a si mesmo. Ele fala da lei perfeita, que é a lei de Deus, pois as leis humanas podem ter falhas. As leis refletem o caráter de quem as faz, e como somos humanos, somos imperfeitos. Mas a lei de Deus é perfeita. Tiago explica que se colocarmos toda a nossa atenção na lei de Deus e não apenas ouvirmos, mas também praticarmos, seremos felizes. Bem-aventurado significa ser feliz. Ele diz: "Você será feliz se praticar a palavra de Deus e não apenas ouvi-la." Então, não há promessa de vitória para quem só escuta, mas a certeza de vitória para quem ouve e pratica, mesmo enfrentando dificuldades. Deus valoriza nossa intenção e motivação mais do que as realizações perfeitas. Então, lembre-se, para ser realmente feliz e vitorioso, você precisa ouvir a palavra de Deus e viver de acordo com ela. Mesmo que às vezes seja difícil obedecer aos ensinamentos de Deus, o mais importante é que você tente fazer o seu melhor. Deus vê seu esforço e valoriza isso. O problema é quando conhecemos a verdade, mas resistimos e não tentamos obedecer. Quando fazemos isso, em vez de nos aproximarmos de Deus, nos afastamos dele. Por isso, você deve pedir a Deus para te ajudar a ser não apenas ouvintes, mas também praticante da palavra. O fato de você estar aqui, ouvindo este vídeo, já é um bom sinal. Com tantas coisas na internet, você escolheu dedicar um tempo para ouvir a palavra de Deus. Agora, quero que você faça uma coisa: verifique se está inscrito no canal. Se ainda não estiver, inscreva-se para continuar recebendo vídeos que fortalecerão sua fé. E mais do que isso, peça a Deus que lhe dê força para viver e praticar o que aprendeu. Você vai perceber que, se ouvir o Evangelho já é bom, viver a experiência com Deus é ainda melhor. Quando vamos além de ouvir e procuramos obedecer, nossa fé se torna mais forte e nossa relação com Deus se consolida. Então, lembre-se, tentar fazer o seu melhor para obedecer aos ensinamentos de Deus é o que realmente importa. E com a ajuda de Deus, você conseguirá viver uma vida cheia de fé e bênçãos. Então, amigo, chegamos ao fim do nosso vídeo. Quero que vocês lembrem de uma coisa muito importante: só ouvir a palavra de Deus não é o suficiente. Precisamos ouvir e praticar. É como se você estivesse aprendendo a andar de bicicleta. Não adianta só ouvir as instruções do seu pai ou da sua mãe. Você precisa subir na bicicleta e praticar, certo? É assim que você realmente aprende e fica bom nisso. Com a palavra de Deus é a mesma coisa. Ouvir é o primeiro passo, mas o mais importante é praticar o que aprendemos. Quando fazemos isso, nossa fé se torna mais forte e nossa vida fica mais feliz e cheia de bênçãos. Então, fique atento. Ouçam a palavra de Deus, mas não pare por aí. Coloque em prática o que aprendeu e vejam como sua vida pode mudar para melhor. Muito obrigado por assistir. Se inscreva no canal para mais vídeos que vão fortalecer sua fé. E lembrem-se, viver a experiência com Deus é a melhor parte. Até a próxima!